Hora dos hebreus se curvarem. O exército mais poderoso da terra está a caminho. E o grande senhor Marduk conceda a vitória para a Babilônia. Jerusalém me afrontou e será esmagada. Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Você já ouviu falar de Nabucodonosor? O rei que desafiou o Deus Altíssimo, foi punido e teve que viver por 7 anos como um animal do campo? Nabucodonosor transformou a Babilônia na cidade mais esplêndida e bela do mundo antigo. Ele ergueu palácios e grandes muralhas, destruiu várias cidades e nações. Ele era temido e muito respeitado. Nabucodonosor se achava invencível. A sua ruína foi ele querer tomar a glória de Deus para si mesmo. A pergunta que te faço é: será que Deus perdoou Nabucodonosor e ele foi salvo? Aqui neste canal, buscamos impactar positivamente a vida das pessoas através da palavra do Senhor e do conhecimento que ela traz. Então, convido você a fazer parte do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para que o YouTube te avise toda vez que publicarmos um novo vídeo. E já deixa o like, porque a história de Nabucodonosor vai te surpreender. Nabucodonosor era filho do rei Nabopolassar, e foi este rei que libertou a Babilônia do domínio assírio e estabeleceu uma nova era de glória para a cidade. O nome da mãe de Nabucodonosor não é conhecido. Nenhuma inscrição ou registro histórico preservado nos deu essa informação até os dias de hoje. Nabucodonosor nasceu em Babilônia, na região da Mesopotâmia, chamado atualmente de Iraque. Não há registros de quantos filhos Nabucodonosor teve. O filho mais conhecido de Nabucodonosor é Amel-Marduk, também chamado na Bíblia de Evil-Merodach. Este sucedeu o pai no trono e reinou por pouco tempo. Evil-Merodach não teve grandes feitos como rei, porém ele ficou famoso por libertar o rei Jeoaquim de Judá, que estava preso na Babilônia. O nome da esposa de Nabucodonosor era Amite, uma princesa meda, filha do rei Ciáxares, com quem Nabucodonosor se casou para selar uma aliança entre Babilônia e Média. Nabucodonosor era um grande líder militar. Ele conquistou e destruiu várias cidades. Destacamos aqui as 3 conquistas mais famosas dele. A primeira foi o Egito, por volta de 568 a.C. Porém, não há registros claros da conquista total do Egito, mas Nabucodonosor derrotou o faraó Neco em Carquemis. A segunda cidade foi Tiro, a famosa cidade fenícia, por volta de 585 a.C. E a terceira conquista é a mais famosa de todas, que foi a de Jerusalém, que se deu em 3 partes. O primeiro ataque a Jerusalém foi em 605 a.C., que levou cativos Daniel e seus amigos. O segundo ataque foi em 597 a.C., que levou cativo o rei Jeoaquim de Judá e os outros. E o terceiro ataque foi em 586 a.C., quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, arrasou o templo de Salomão, queimou a cidade e deportou a maior parte do povo para a Babilônia. Nabucodonosor foi também um grande construtor. Destacamos aqui as 4 construções mais famosas dele. A primeira foi as muralhas duplas e triplas, que eram sistemas de defesas compostos por 2 ou 3 linhas de muralhas paralelas. Elas tinham aproximadamente 30 metros de altura e eram tão largas que carruagens podiam correr lado a lado sobre elas. Essa muralha cercava uma área enorme da cidade, junto ao rio Eufrates. Outra construção muito ousada foi o Zigurate e Terminac,
que foi associado à Torre de Babel. Essa construção foi dedicada ao deus principal da Babilônia, chamado Marduk, e tinha cerca de 91 metros de altura, que corresponde a aproximadamente um prédio de 30 andares, e era composto por 7 andares, cada um menor que o de baixo, formando uma enorme pirâmide de degraus. No topo havia um santuário, onde, segundo a crença babilônica, os deuses podiam descer e estar mais perto dos homens. Essa construção foi algo impressionante para aquela época. Segundo algumas tradições, Nabucodonosor, que foi o inventor dos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, construído para agradar a sua esposa. Nabucodonosor também construiu um portão gigante, muito luxuoso na entrada da cidade, e deu o nome de o Portão Deísta. Este portão foi feito na principal entrada da cidade da Babilônia. Este portão era dedicado à deusa Ista, que era considerada a deusa do amor, da fertilidade e da guerra. Este portão tinha cerca de 12 metros de altura e era coberto por um esmalte azul brilhante e ricamente decorado com relevos em ouro. Ele tinha também esculpido nas paredes leões, dragões, serpentes e touros. Este portão era um símbolo do poder e da glória de Babilônia, e ele fazia parte da famosa via processional, que era uma avenida por onde passavam as procissões religiosas, os triunfos militares, os visitantes e os povos conquistados. O rei Nabucodonosor é mencionado em diversos livros do Antigo Testamento, segundo a Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Esdras, Neemias e Esther. Em uma época de idolatria e domínio imperial, o rei Nabucodonosor se considerava o homem mais poderoso do mundo. Ele chegou a crer que era um super-homem e mandou erguer uma estátua de ouro com quase 30 metros de altura, ordenando que todos se prostrassem e o adorassem ao som de instrumentos musicais, e quem desobedecesse seria lançado vivo em uma fornalha de fogo ardente. Deus, então, em sua infinita soberania, resolve colocar Nabucodonosor em seu lugar de homem mortal, e foi assim que Nabucodonosor teve um sonho perturbador com uma grande árvore que era cortada, mas cuja raiz era deixada presa com cadeias de ferro e bronze. Ao acordar, Nabucodonosor chamou todos os sábios da Babilônia, mas nenhum deles conseguiu interpretar o sonho, até então que o profeta Daniel foi chamado. E assim, Daniel revelou que a árvore simbolizava o próprio rei, que seria derrubado do seu trono e viveria como os animais do campo, até reconhecer que o Deus Altíssimo governava sobre os reinos dos homens. Mas apesar do aviso, Nabucodonosor continuou soberbo e orgulhoso. E 1 ano depois, enquanto caminhava no terraço do palácio, ele se exaltou dizendo: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí como residência real com meu enorme poder e para a glória da minha majestade?" Quando Nabucodonosor terminou de exaltar ele mesmo, na mesma hora a sentença divina se cumpriu. A Bíblia nos diz que foi tirada de Nabucodonosor a sua sanidade mental e a sua soberba foi esmagada. E ele foi expulso do meio dos seres humanos e começou a comer capim como os bois, e ele dormia ao ar livre e ficava molhado pelo sereno. O seu cabelo ficou comprido, parecido com penas de águia, e as suas unhas cresceram tanto que pareciam garras de um gavião. O profeta Daniel é quem mais escreve sobre Nabucodonosor,
E ele diz: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem ele quer. O castigo de Deus contra Nabucodonosor durou 7 anos, até que Nabucodonosor levantou os olhos aos céus e reconheceu a soberania de Deus. Imediatamente, a sua sanidade mental foi restaurada e ele voltou ao convívio com seres humanos e retomou o seu trono de rei. E passou a exaltar o Deus Altíssimo. A última fala registrada do rei mais poderoso da terra diz: agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem na arrogância. Quanto aos últimos dias de Nabucodonosor, o texto bíblico permanece em silêncio. Só sabemos que Nabucodonosor reinou por aproximadamente 43 anos e morreu com a idade entre 70 a 73 anos de idade. E após a sua restauração, nada mais se menciona sobre ele na Bíblia, tampouco sobre como foi a sua morte. Mas a pergunta que passa de geração a geração é: Nabucodonosor foi para o céu ou foi para o inferno? Bem, muitos cristãos creem que após a humilhação que sofreu vivendo como animal do campo durante 7 anos, Nabucodonosor de fato se voltou para o Deus de Israel. Embora não possamos afirmar com absoluta certeza que Nabucodonosor se converteu plenamente, porém entendemos que a salvação vem pela fé. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Biblicamente falando, nem sempre Deus revela todos os detalhes sobre a vida ou a morte de uma pessoa, mas Ele sempre vai nos revelar aquilo que é essencial para a nossa salvação. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, Deus não está preocupado com como terminamos a nossa vida aos olhos deste mundo, mas sim com como está o nosso coração diante dele. Que possamos, como Nabucodonosor, levantar os nossos olhos aos céus e reconhecer que o nosso poderoso Deus é soberano sobre todas as coisas. Amém? Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador, se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.